Alô, Revenda Mineira, tudo bem com vocês? Chegamos à edição de número 10 do podcast do Minas Petro, com um assunto de extrema relevância para o mercado varejista. A resolução 858 da ANP, publicada no ano passado, continha uma alteração importante para o dia a dia da revenda. A alteração da exposição dos preços dos combustíveis passaria a ser com apenas 2 casas decimais, ou seja, 2 números depois da vírgula. A medida valia tanto para os painéis e placas de preços quanto para o display da bomba. Depois de avaliada a questão, o Minas Petro, em conjunto com a FE Combustíveis, começou um trabalho político-institucional junto à agência para que, ao menos no display da bomba, em vez de suprimir a terceira casa decimal, fosse permitido colocar o algarismo 0. A agência, então, emitiu ofício no mês passado, permitindo que os revendedores apenas coloquem o número 0 na última casa decimal, ou seja, mais economia para o empresário. O comunicado da ANP sacudiu o mercado e revendedores de todo o país comemoraram o desfecho. Para comentar a decisão, o A Voz da Revenda do mês de abril recebe a advogada do Departamento Jurídico Metrológico do Minas Petro, Simone Marsoni, uma das responsáveis por esse importante trabalho. Seja bem-vinda, Simone. Por favor, faça seus primeiros comentários sobre essa importante vitória do Minas Petro. Olá, Guilherme. É com muita alegria que recebo esse convite, para esse bate-papo descontraído com o revendedor mineiro e para que a gente possa esclarecê-lo sobre essa importante vitória do Minas Petro, da FE Combustíveis, que vai beneficiar a revenda do país todo, quando conseguimos, através de uma solicitação feita diretamente à Superintendência de Fiscalização do Abastecimento da ANP, para que a terceira casa decimal não fosse suprimida, e apenas zerada nos equipamentos medidores. Dessa forma, Guilherme, o Minas Petro, em contato com a ABEPS, buscou o esclarecimento junto aos fornecedores dos equipamentos medidores, para que eles, mais precisamente os fabricantes dos equipamentos, para que eles se manifestassem qual seria o procedimento técnico necessário para que modificasse de 3 casas para 2 casas decimais, como prevê a resolução. Bom, você, Guilherme, acompanhou esse contato com a ABEPS, e sabe que nós obtivemos, inclusive, o retorno de 3 fabricantes de bombas, em que uma delas apenas manifestou-se de que não haveria necessidade de contratação de técnico especialista de empresa de manutenção para que fosse feita a modificação para as 2 casas decimais. As outras 2 grandes fabricantes de bombas, elas constaram na resposta que haveria necessidade, sim, de contratação de empresa de manutenção, com intervenção no equipamento, troca de lacre. E aí, diante disso, também nos preocupamos, o Minas Petro, em fazer uma consulta ao IPEM-MG para verificar se, diante da demanda maciça, de procura dos técnicos das empresas de manutenção, o Imetro estaria preparado para suportar a demanda de lacres, uma vez que todas essas intervenções aí implicariam em uso dos lacres que são fornecidos pelo Imetro, e a gente sabe que o Imetro ele disponibiliza para as empresas de manutenção uma cota por período e que esses lacres são controlados e toda empresa de manutenção ela tem que prestar contas e especificar onde cada um desses lacres a ela direcionados, ainda que comprados, onde eles foram empregados. E aí o IPEM até nos comunicou que estava atento a essa nova determinação da ANP, que estava se preparando para poder atender o pleito da revenda. Mas ainda assim, isso era uma grande preocupação nossa, não só do fornecimento dos lacres a tempo e modos necessários para a intervenção dentro do prazo estipulado para adequação da ANP, porque ela deu um prazo de 6 meses para que os postos pudessem se adaptar à nova regra, mas também o alto custo que isso implicaria para o revendedor, porque a gente sabe que qualquer manutenção que é feita na bomba, ela é paga e bem paga.
né? Então, esse custo, esse ônus, seria mais uma coisa a ser suportada pela revenda, simplesmente para que se fosse alterado de 3 casas decimais para 2 casas decimais. Bem, diante dessa realidade, nós percebemos que alguma medida tinha que ser tomada a nível da ANP para que o revendedor não ficasse desamparado, uma vez que a gente sabe que, ainda que a intenção seja de cumprir a norma, né, estabelecida pela ANP, isso poderia não se dar por uma impossibilidade e por questões alheias ao revendedor, né, que estava a depender de terceiros. E aí, no dia 15 de março, fora feito um ofício do Minas Petro com a Fé Combustíveis, que fora direcionado para a Superintendência de Fiscalização do Abastecimento, aos cuidados do Dr. Francisco Nelson Castro Neves. E no dia 21, nós obtivemos uma resposta de que os equipamentos que não pudessem ser adaptados para a exibição das 2 casas decimais, eles poderiam ter a terceira casa decimal zerada ao invés de suprimida. Ora, isso realmente foi uma grande conquista da revenda, do Minas Petro, da federação, mas entendemos que não bastava, haja vista que haveríamos aí uma discrepância e uma dissonância, né, entre os revendedores, que uns estariam sujeitos à norma, porque teriam que fazer intervenção no equipamento e teriam que arcar com estes custos altíssimos, e os outros, com equipamentos que não suportariam aí a intervenção para mudança para as 2 casas decimais, poderiam simplesmente deixar de atender e suprimir a terceira casa decimal, apenas zerando-a. E aí, em face disso, fizemos um ofício complementar, onde obtivemos com muito êxito o retorno da ANP, em que ela contemplou a possibilidade do revendedor de todo o Brasil zerar a terceira casa decimal, independente se o equipamento dele comporta ou não a modificação, mas que ele passasse a zerar a terceira casa decimal apenas na bomba abastecedora e não no painel de preços, porque o painel de preços a ser exibido não só na entrada, mas qualquer exibição de preços para o consumidor, essa vai ter que ser mantida com 2 casas decimais, ou seja, 2 casas após a vírgula, mas que no equipamento medidor restou possibilitada não a supressão da terceira casa, mas sim que essa terceira casa fosse zerada, né? E aí, com isso, o revendedor não vai ter o custo de intervir no equipamento para atender a norma. Essa decisão, esse entendimento novo da ANP, ele foi manifestado no dia 30 de março e foi com muita alegria, né, que a gente pôde comunicar para o revendedor que quem ainda não tivesse optado pela mudança, né, haja vista que se você chegou a fazer a alteração para as 2 casas decimais, ok, você não precisa de refazer o processo, mas aqueles revendedores que ainda não executaram a mudança para as 2 casas decimais, eles podem, doravante, zerar a terceira casa na bomba, repito, na bomba medidora e não no painel de preços, porque o painel de preços, a ANP manteve a obrigatoriedade de suprimir a terceira casa, ou seja, tirar a terceira casa e apenas exibir com 2 casas decimais, 2 casas após a vírgula. Então, assim, nós recebemos essa notícia, essa manifestação formal, essa resposta da ANP ao nosso ofício feito juntamente com a federação, para que o revendedor tivesse esse refrigério, esse alívio em mais essa norma estabelecida pelo órgão fiscalizador. Bom, não há a menor dúvida que essa compreensão da ANP diante da situação exposta, né, ao órgão pelo Minas Petro, pela Fé Combustíveis, vai ajudar substancialmente o revendedor que já está tão
massacrado, né? Margens mínimas, obrigações inúmeras de vários órgãos fiscalizadores, taxas, enfim, não tem como mensurar num momento desse de crise total na revenda os impactos positivos que essa vitória do Minaspetro e da federação vão contribuir aí para a saúde, né, do empreendedor. Doutora Simone, é preciso ficar bem claro que a decisão é somente para os displays das bombas, não é isso? Para a placa de preço, segue valendo a nova exigência de 2 casas decimais, correto? Uma outra situação que eu faço questão de destacar: painel de preços, manteve-se a obrigatoriedade de retirar a terceira casa decimal, ou seja, a terceira casa depois da vírgula. No painel de preços, na exibição visual dos preços nos postos, nos painéis, em faixas, é necessário que o revendedor exiba o preço por litro de cada produto com apenas 2 casas decimais, 2 dígitos após a vírgula. Somente na bomba medidora é que o revendedor pode manter a terceira casa desde que essa permanentemente esteja zerada. Aproveitando o ensejo dessa conversa, eu quero alertar o revendedor porque o Departamento Jurídico Metrológico do Minaspetro tem recebido inúmeras autuações da revenda que não está cumprindo a determinação da exibição correta com relação ao painel de preços. O que a norma fala? Que o painel de preços ele tem que estar na entrada do posto, e isso implica que o revendedor, dentro do veículo automotivo dele, passando na via, na rodovia, na pista de acesso ao posto, ele tem que visualizar de forma clara e nítida, tanto de dia quanto à noite, o preço de todos os produtos e em todas as condições comercializadas. E muitos postos estão exibindo o painel de preços na entrada só com os valores à vista, os valores praticados à vista, e o painel de preço com a condição a prazo, ele está sendo exposto próximo às bombas medidoras, na área de abastecimento, o que não satisfaz a determinação da resolução ANP 41 de 2013, tá? Então, as defesas que a gente tem feito aqui, e a multa mínima parte de R$5.000, se o posto não é reincidente, se nos últimos 5 anos não foi autuado pela ANP, essas multas estão sendo aplicadas maciçamente porque a fiscalização chega para verificar o posto e o preço a prazo está recuado. O preço a prazo, bem como o preço à vista e todas as condições comercializadas, elas têm que estar no painel na entrada do posto. Se o posto tem mais de uma entrada, mais de uma via de acesso, se o posto é de esquina e tem possibilidade do veículo adentrar por uma rua ou por outra, tem que ter mais de uma placa de preços, mais de um painel de preços, contemplando todos os produtos e condições comercializadas, tá? Só assim o revendedor vai se eximir de ser autuado, e isso não cabe medida reparadora de conduta para consertar antes de autuação, isso já cabe diretamente a multa, como eu mencionei, de no mínimo R$5.000. E agora, né, ficar atento para essa determinação da exibição dos preços no painel de preços e tudo mais, contemplar apenas as 2 casas decimais, porque aí sim, a partir do dia 6 de maio, o painel de preços que não tiver com as 2 casas decimais, ou seja, volto a repetir, as 2 casas após a vírgula, ele vai ser autuado pela ANP, quiçá pelo PROCON e os demais órgãos fiscalizadores aí. Uma outra dúvida corriqueira que tem surgido junto ao jurídico metrológico do Minaspetro é se o revendedor já pode implementar essas mudanças, né, das 2 casas decimais nas bombas medidoras e no painel de preços. E a norma, quando publicada, a resolução 858, lá em 5 de novembro de 2021, não deixou claro se essa modificação já poderia ser feita ou se efetivamente só poderia se dar a partir do dia 6 de maio. E isso também foi objeto de consulta do Minaspetro junto à ANP,
E a Superintendência de Fiscalização do Abastecimento também manifestou-se de que esse prazo concedido de 6 meses era exatamente para que o revendedor pudesse atender e se adequar à norma. Então, desde o dia 5 de novembro do ano passado, o revendedor já poderia ter implementado essas modificações. E aconselho que quem ainda não o fez, o faça logo, porque a partir do dia 6 de maio de 2022, quem não tiver adequado vai ser autuado. Pode ser autuado, né? Mediante fiscalização da ANP, que trouxe essas determinações novas aí para o painel de preços e para as bombas medidoras. Simone, e no caso de postos de GNV, como é que fica a regra? Por fim, Guilherme, eu quero destacar aqui para o revendedor que comercializa GNV, que ainda que a comercialização do GNV, a gente sabe que ela não é medida em litros, né? O que se tem é que neste ofício, objeto da nossa consulta do Minaspetro e da Federação junto à ANP, a ANP manifestou-se de que o revendedor de GNV também deve exibir o preço por metros cúbicos no dispenser da mesma forma que o revendedor de combustíveis, ou seja, ou zerar a terceira casa decimal ou suprimi-la. E no painel de preços, exibir o preço por metros cúbicos apenas com 2 dígitos. A exemplo do que vai se dar também com os combustíveis líquidos, tá? Então, a regra também vale para o GNV da mesma forma como determinado para os demais combustíveis. Por fim, revendedor, eu quero agradecer imensamente a atenção de vocês, me colocar à disposição, bem como os demais advogados do Departamento Jurídico Metrológico do Minaspetro, a doutora Ana Violeta, o doutor Edmo, à disposição para esclarecê-los não só sobre esse assunto das casas decimais, mas de qualquer outro pertinente à fiscalização da ANP, do Inmetro, que delega sua função fiscalizatória ao IPEM de Minas Gerais, e dizer a você, revendedor, que a nossa preocupação é a mesma que a sua. Nós escutamos todos os dias as dificuldades, sabemos pelas quais vocês estão enfrentando, e o Minaspetro, a nível institucional, constantemente, incessantemente, tenta estreitar esse canal de relacionamento e comunicação para que possamos obter demandas vitoriosas como esta que agora podemos anunciar aí para vocês. Muito obrigada. Pessoal, chegamos à reta final do podcast do Minaspetro com essa excelente notícia e muito felizes que o sindicato tem conseguido sucesso nos pleitos que defendem e geram economia para a revenda. Com trabalhos técnicos de Marcelo Teixeira e a apresentação de Guilherme Barbosa, a gente se despede. Um grande abraço. Até o mês que vem. Fui!